E aí, meu povo, como estão todos? Espero que todos estejam bem. Estamos de volta para resolver mais um exercício de parametrização, seguindo os exercícios anteriores, que nós temos a descrição geométrica de uma curva e nós queremos achar a parametrização dela. E o desafio de hoje é uma questão linda, que é a questão 7 da seção 1.2 da Diomara, que é para parametrizarmos uma hipocicloide. O desenho de uma hipocicloide é lindo e, dependendo dos parâmetros, ela pode dar figuras bem interessantes. Então, vamos dar uma olhadinha no que diz para nós o enunciado. Hum. Vamos lá. Uma hipocicloide é a curva traçada por um ponto P sobre uma circunferência de raio Bzinho, que gira dentro de uma circunferência fixa de raio Azinho, com Azinho maior ou igual que Bzinho. Suponha que a origem é o centro da circunferência fixa. A, de coordenadas Azinho 0, é um dos pontos em que o ponto P toca a circunferência fixa, ou seja, o ponto da nossa curva ele sai da circunferência fixa, né? Ele toca ali. B é o ponto móvel de tangência das duas circunferências, porque como a circunferência de dentro ela vai girando sobre a circunferência maior, então cada hora ela vai encostando nela em um ponto, né? Por isso que ele fala que B, que é o ponto de tangência, é um ponto móvel, porque toda vez que ela gira, é pontos diferentes que está tangenciando as duas circunferências. E que o parâmetro θ é o ângulo AOB. De acordo com a figura 1.12, a gente já vai dar uma olhadinha nela. Mostre que as equações paramétricas da hipocicloide são. Então, quer dizer que para cada ponto da hipocicloide, a gente pode parametrizar a coordenada x como a menos b cosseno de θ mais b cosseno de a menos b sobre b vezes θ, y igual a menos b seno θ menos b vezes o seno de a menos b sobre b vezes θ, com θ variando de 0 a 2π. Então, assim, olhando parece que é um monstro, né? Mas depois que você já praticou com os exercícios 4, 5 e 6, a gente vai conseguir ter uma visualização geométrica bem melhor. Por isso eu recomendo dar uma olhadinha lá nos exercícios anteriores para ir praticando antes de pegar esse daqui. Então vamos dar uma olhada na figura. O que ele está me dizendo, ó, nós temos a nossa circunferência grandona de raio Azinho. E aí temos o ponto A aqui, que tem coordenadas Azinho 0. Aí temos o ponto de tangência entre as duas circunferências e a curva é determinada por esse ponto P. Mas quem é esse ponto P? Aqui você imagina que essa nossa circunferência ela está girando, então ela vai girando nesse sentido, tá? Ela vai girando e à medida com que ela vai girando, ela vai andando sobre a nossa circunferência. E aí esse ponto Pzinho aqui, à medida com que ela gira, bom, o ponto P ele vai assumindo posições diferentes, certo? E ela começou aqui, ó. A nossa circunferência começou aqui. Então, esse ponto P, no caso inicial, o P e o B são a mesma coisa. Ele é o ponto de tangência aqui. Então, basicamente, a nossa curva, vou colocar aqui de outra cor, ela seria algo mais ou menos assim, né? Assim, ela vai girando. Ela pode assumir várias formas diferentes. Ela pode ter três pontas, que é o que a gente chama de tricúspide, né? Ela pode fazer assim, ó, um, dois, três, quatro, que é quatro cúspides. Ela pode ter só três, que seria assim, tá? Ela assume diferentes formas. Então, a ideia é a circunferência começou daqui, aí à medida com que ela vai girando sobre a minha circunferência maior, esse meu ponto ele vai viajando, né? Ele era o ponto B aqui, e aí ele vai viajando a partir daqui. E à medida com que ela for girando, esse P vai andando também. Assim, às vezes fica um pouco difícil de ver, mas a questão é, ainda que você não consiga enxergar que curva que é essa, ainda que você não conheça, a gente vai seguir a lógica matemática de todos os exercícios até aqui, que é o quê? Que é a gente saber que ela é determinada pelo ponto P e parametrizar essa curva, que ainda que a gente não consiga vê-la,
nada mais é do que parametrizar as coordenadas desse ponto P, que é um ponto arbitrário na minha curva. Então, para facilitar a nossa vida, eu vou fazer um recorte só dessa parte que nos interessa aqui, né? Para que a gente possa fazer as nossas análises. E aí, claro, a gente vai precisar de conhecimentos de geometria, trigonometria, assim como foram nos outros exercícios, certo? Então, ó, fiz um recorte aqui e, de novo, o que nós estamos querendo? Então, a gente quer, por exemplo, saber qual que é a coordenada x do meu ponto P. E também saber qual que é a coordenada y desse ponto. Ok? Para que a gente tenha uma ideia mais visual do que está acontecendo, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui de C, só para quando a gente for falar dos triângulos ficar mais fácil usar esses pontos, né? C e aqui D. A gente sabe que aqui de O até C é a coordenada x do ponto. E a gente sabe que a y, a altura y do ponto, é de O até D, certo? Sendo O aqui a origem, ok? Bom, o que eu vou fazer aqui é, observa que a gente não tem certeza, esse ponto aqui, ó, não necessariamente é esse ponto da circunferência, né? A gente não tem como afirmar isso, então não está um triângulo muito bonitinho. Por isso eu vou fazer o mesmo truque que eu fiz no exercício anterior, que é quebrar aqui em dois pedaços. Então, vou chamar aqui de ponto E, e a altura desse vértice aqui eu vou chamar de ponto F. Tá? Esse centro da circunferência menor eu vou chamar de O2, que a gente tem o O, que é a origem, e aqui o O de centro da circunferência menor, circunferência 2. Ok? Bom, então, vamos lá. Eu quero achar quanto que mede o x do ponto. E aí eu sei que é o tamanho de O até C, que se a gente olhar agora no desenho do jeito que ficou, nada mais é do que a distância de O até E mais a distância de E até C. E novamente no y, eu quero só saber esse pedacinho aqui, que é o y do ponto, que é de O até D, que é a mesma coisa que eu olhar de O até F e tirar de D até F. Ok? É isso. Então, se eu achar esses pedaços, eu consigo achar o x do ponto e o y do ponto. Mas só que, vamos lá, não é tão facinho assim, né? O que a gente vai fazer primeiro? Então, primeiro eu vou olhar o seguinte. Eu vou olhar para esse triângulo aqui, OE, O2, porque na hora que eu projetei o centro da circunferência menor no eixo x, aqui vai fazer 90 graus, né? Então, se a gente olhar para esse triângulo aqui, OE, O2, ele é um triângulo retângulo. Porque eu preciso achar o tamanho OE. E aí, se vocês repararem, a hipotenusa desse triângulo é a distância de O até O2, é a distância entre os dois centros. Ué, se o raio todo da minha circunferência é maior, deixa eu pegar aqui uma outra cor. Se esse raio todo aqui mede A e o raiozinho da minha circunferência menor mede B, significa que esse pedaço aqui de O até O2 nada mais é do que A menos B. Certo? Que o raio maior é Azinho, o raio menor é Bzinho, então a distância do centro de uma até o centro da outra, Azinho menos Bzinho. Beleza. Então vamos lá. Eu quero achar primeiro o OE. O lado OE ele é adjacente ao ângulo θ. Então, se é adjacente, eu vou usar cosseno. Cosseno de θ é igual cateto adjacente, OE, sobre a hipotenusa. A nossa hipotenusa é A menos B. Então, multiplicando cruzado, a gente chega aqui, OE nada mais é do que A menos B vezes o cosseno do ângulo. Ótimo, já achei o primeiro pedaço. Agora eu preciso achar quem que é EC. Então, se vocês observarem EC,
Se eu chamar esse pontinho aqui, ó, de G, vocês vão observar que o tamanho EC é o mesmo tamanho que GP, certo? Então, EC, ó, esse pedaço é igual a esse pedaço. E esse triângulo aqui também é retângulo. Beleza, então para eu achar EC, que é a mesma coisa que achar o GP, que aí assim eu tenho um triângulo aqui, né? Eu preciso descobrir quanto que mede esse ângulozinho verde aqui, ó. Então, quanto que mede esse ângulo? Bom, vamos lá. Deixa eu tirar esse G aqui e colocar ele para cá para facilitar. Olhando primeiro o triângulo OE, O2, a gente tem aqui 90 graus, temos θ, então essa parte aqui em amarelo só pode ser 90 menos θ. Certo? Porque dentro do triângulo tem que ter 180, se eu já tenho 90 e θ, o outro pedaço aqui é 90 menos θ. Agora, se a gente olha todos esses três aqui, ó, nós temos φ, o ângulo verde e o ângulo laranja. Então, o que a gente sabe? Que se eu fizer φ... Nossa, meu φ ficou lindo. Se eu fizer φ mais o ângulo verde, que é quem eu quero descobrir, vou chamar ali de... sei lá, vou chamar de alfa. Mais o ângulo amarelo, isso tem que dar 180. Então, o ângulo que eu quero descobrir, que é o verdinho, que é o que eu estou chamando de alfa, só mandar todo mundo para lá. 180 menos 90 mais θ menos φ. 180 menos 90, 90 graus, mais θ menos φ. Então, eu sei que o ângulo verde, esse ângulozinho aqui, mede 90 menos θ, não, mais θ menos φ. Ok? Beleza. E aí, agora, se eu quero achar o pedaço GP, que é exatamente o pedaço EC, eu posso olhar em relação a esse ângulo verde, que é oposto a esse ângulo. Então, vamos lá. Se é oposto, eu vou usar seno. Então, o seno... Dá para fazer aqui embaixo. O seno desse ângulo verde, 90 mais θ menos φ, é igual a cateto oposto, que é GP, sobre a hipotenusa. A hipotenusa, se vocês olharem aqui, ó, é exatamente o raio, que é a distância de O2 até P, né? Que é o raio Bzinho. Ah, eu esqueci de colocar aqui, mas eu estou olhando o triângulo GPO2, tá? Então, nós estamos olhando o triângulo agora GPO2. Aqui eu vou usar uma propriedade que é o seguinte. O seno de 90 mais um ângulo qualquer é igual ao cosseno desse ângulo. Vocês podem fazer isso usando o seno da soma, né? Que é seno do primeiro vezes cosseno do segundo, mais seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. Como o cosseno de 90 é zero, vai cortar aquela segunda parte. Como o seno de 90 é 1, fica 1 vezes cosseno de x. Então, usando essa relação, e aqui eu tenho exatamente 90 mais esse ângulo, então eu vou ter que esse lado esquerdo é exatamente igual a cosseno de θ menos φ, que é igual a GP sobre B. E aí, multiplicando cruzado, eu sei que GP é igual a B vezes cosseno de θ menos φ. Bom, aí agora eu só preciso saber quem é φ, para eu poder substituir aqui, porque a gente só pode ter um único parâmetro e ele pede para a gente parametrizar tudo em relação a θ. E aí, vamos lá.
Bom, vamos lembrar que a ideia da construção dessa curva é essa circunferência menor, ela vai girando sobre a circunferência maior, né? Andando aqui. Então, o que isso diz pra gente? Que, lembra que eu falei que se eu girar ela, se eu ir voltando com ela para cá, de acordo com o que fala no enunciado, esse ponto A é o primeiro ponto aonde começa a nossa curva, certo? Que é um ponto aonde as duas tangenciam. Ou seja, é um ponto aonde tanto o ponto de tangência B como o ponto P e o ponto A colapsam, são a mesma coisa. Eles começam ali. Então, nesse instante que está sendo mostrado aqui, ó, nesse primeiro instante que ela ainda está ali dentro do primeiro quadrante da circunferência maior, como ela girou andando por cima da circunferência grande e todos os pontos eram o mesmo, P e B eram o mesmo ponto que o A, por mais estranho que seja, isso significa que o tanto que ela andou aqui em cima é exatamente a distância de P até B. Que ela estava lá no ponto P, e aí eu fui girando até que chegou o B sendo o ponto encostando. E o tanto que ela girou é exatamente a distância que ela andou aqui em cima da circunferência maior. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos guardar essa informação aqui. Eu estou querendo dizer que o arco AB é exatamente igual ao arco, ou melhor, que o arco PB é exatamente igual ao arco AB. Né? Porque, como os três eram o mesmo ponto, o tanto que ela girou para andar foi a mesma distância que ela andou sobre a maior. E a gente sabe o comprimento de arco. O arco da menorzinha nada mais é do que o ângulo central daquele arco, que é exatamente φ, vezes o raio da circunferência, que é bzinho. Enquanto que AB é um arco da circunferência maior, que ele tem o ângulo central como sendo θ, e o raio da circunferência maior é A. Então, o φ aqui nada mais é, vou passar o B para lá dividindo, do que A vezes θ sobre B. Beleza, então agora eu vou substituir o φ aqui na nossa equação do GP e ver o que vai dar. Então, o segmento G de P, que é B vezes o cosseno de θ menos φ, certo? Vai ser B vezes o cosseno de θ menos A sobre B vezes θ. Ok, agora é só a gente resolver isso daqui, né? Soma de subtração de frações. Então, aqui é como se fosse 1, vai ficar B vezes θ menos A vezes θ sobre B. A gente pode colocar o θ em evidência ali dentro. E aí vai ficar B menos A sobre B vezes o θ. Né? Colocando o θ em evidência ali. Ok. Só que ele quer que seja A menos B. Isso é a mesma coisa que multiplicar por menos 1 aqui dentro, né? Então, é a mesma coisa que eu fazer isso, ó, menos A menos B sobre B vezes θ. Isso é a mesma coisa, né? Porque vai ficar menos A mais B, B menos A. Só que agora a gente vai usar uma propriedade interessante, que é que o cosseno de x é uma função par. O que significa isso? Significa que o cosseno de qualquer ângulo é exatamente igual ao cosseno do negativo, do oposto, né? Do simétrico, àquele ângulo. Então, por exemplo, cosseno de 30 é igual ao cosseno de menos 30. Cosseno de 60 é igual ao cosseno de menos 60. Então, já que o sinal não importa, então esse menos aqui a gente pode tirar. Vai ficar B vezes cosseno de A menos B sobre B vezes θ.
Ótimo, então agora vamos finalmente para o nosso x do ponto. O nosso x do ponto era quem? OE mais EC. OE mais EC. O OE nós achamos aqui, ó, que é A menos B vezes cosseno de θ. A menos B vezes o cosseno de θ. E o EC, nós reparamos aqui no desenho que o EC mede a mesma coisa que GP. E GP nós encontramos que é B vezes o cosseno de A menos B sobre B vezes θ. E aí, claro, como essa nossa circunferência pequenininha, ela vai andar por toda a minha circunferência, esse ângulo aqui, θ, formado entre os centros, né, formado por esse segmento passando pelos centros, ele vai ir de 0 a 2π, porque vai ter que dar a volta completa na circunferência. Então, o θ vai de 0 a 2π. E a gente conseguiu, então, achar a parametrização para a coordenada x do ponto. Que é exatamente essa lá, a menos b cosseno θ, mais b vezes o cosseno de a menos b sobre b vezes θ. Ok? E agora a gente vai fazer essa mesma análise para achar o y. Então, vamos lá. Vou pegar a figura de novo para a gente ver o que a gente está usando. Bom, então, aqui o desenho eu tirei um pouco daquela informação, né, que estava muito sobrecarregada. Aqui a gente sabe que mede a menos b. Vamos lá, agora a gente quer achar a altura do ponto, né? A coordenada y do ponto P, que como nós vimos é exatamente essa alturinha aqui, que é a altura do ponto P, que é a distância de O até D. Que é a mesma coisa que a gente olhar a distância de O até F menos a distância de D até F. Ok? Bom, só que se vocês repararem uma coisa, de O até F, a altura de O até F, é exatamente igual de E até O2, né? Que é essa altura desse triângulo aqui. Ó. Então, é a mesma coisa que E O2. E de D até F é a mesma coisa que de G até O2. Então, beleza, vamos correr atrás dessas informações. Então, primeiro, esse tamanho maior aqui, o E até O2, eu vou olhar para o meu triângulo OE, O2. O pedaço que a gente quer, ele é oposto ao ângulo θ, então eu vou usar seno. Seno de θ é igual a cateto oposto, EO2, sobre a hipotenusa. A hipotenusa é A menos B. Então, multiplicando cruzado, a distância de E até O2 nada mais é do que A menos B vezes o seno de θ. Ok, achei a primeira parte. Para a segunda parte, como eu quero de G até O2, eu vou usar o triângulo GPO2. De G até O2, ele é adjacente ao nosso ângulozinho verde, né? Que era aquele ângulozinho que a gente estava usando. Então, se é adjacente, eu vou usar cosseno. Cosseno de 90 mais θ menos φ é igual a cateto adjacente, que é G de O2, sobre a hipotenusa, que a hipotenusa é exatamente o raio da pequenininha. E aqui, ó, nós vamos usar uma propriedade interessante em que o cosseno de 90 mais qualquer ângulo é exatamente igual a menos o seno desse ângulo. Aí você pode usar o cosseno da soma, né? Que é o cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo, menos
o seno do primeiro vezes o seno do segundo. Como o cosseno de 90 é zero, vai sumir a primeira parte. Seno de 91, então fica menos seno de x, ok? Ou seja, menos seno daquele ângulo. E aí a gente está somando 90 com esse ângulo daqui. Usando essa propriedade, a gente vai ter que essa expressão fica como? Menos o seno de θ menos φ é igual a g de O2 sobre B. Multiplicando o cruzado, o tamanho g de O2 nada mais é do que menos B vezes o seno de θ menos φ. E aí, uma coisa que é interessante, a gente já sabe quanto que é θ menos φ, que a gente fez aqui, né? Ó. Θ menos φ, arrumando tudo, dá essa coisa aqui embaixo, ó. Menos A menos B sobre B vezes θ. Então, o G de O2 vai ficar menos B vezes o seno de menos A menos B sobre B vezes θ. Certo? A gente já fez essa conta, a gente sabe quanto que é φ, só vocês refazerem. E a propriedade que a gente vai usar agora é que seno é ímpar, né? O seno de um ângulo é menos o seno do seu simétrico. Então, o seno de 30 é igual a menos o seno de menos 30. Então, ela é uma função ímpar. Ou seja, esse menos aqui, ele sai. E aí, ele saindo vai multiplicar por esse menos de fora e vai ficar positivo. Então, o G de O2 vai ser igual a B, positivo, vezes o seno de A menos B sobre B vezes θ. Ótimo, então agora usando essa expressão aqui para y de P, a gente consegue achar a parametrização do y. Então vamos lá, y de P é a distância de E até O2 menos a distância de G até O2. De E até O2, nós achamos aqui A menos B vezes o seno de θ. Menos o G de O2, que é B vezes o seno de A menos B sobre B vezes θ. E, claro, θ variando de 0 a 2π. Vamos conferir se era o que ele pediu. A menos B seno de θ menos B seno de A menos B sobre B vezes θ. Isso aí. Então, chegamos na parametrização que ele queria. Aqui a gente usou coisas bem interessantes, né? Então, só recapitulando aqui, usamos muita trigonometria, claro, olhando para esses triângulos aqui, e essa questão dos ângulos, que é uma coisa mais básica, né, do ensino médio. Mas eu acho que o pulo do gato aqui, sinceramente, são essas propriedades do seno de 90 mais um ângulo ser o cosseno do ângulo e o cosseno de 90 mais um ângulo ser menos o seno daquele ângulo. Outras coisas, a gente reparar que o comprimento de arco PB é igual ao comprimento de arco AB, porque os pontos eram os mesmos no início, e aí o tanto que ela andou foi exatamente a distância que ela andou sobre a circunferência maior, por isso que os arcos são iguais. E claro que nós usamos aqui que o cosseno é uma função par, então o menos ali dentro não faz diferença, mas que seno é uma função ímpar, então esse menos aqui faz uma diferença, ele vem para fora da função. Ok? São truques, não sei se vocês fariam de um jeito diferente, se alguém fizer de outra forma, manda para mim por e-mail ou direct lá no Instagram, que vai ser maravilhoso poder ver outras formas que vocês pensaram sobre essa questão. E claro, não podia deixar de apresentar para vocês a visualização, uma animação de como é um hipocicloide. A gente pode, né, que é feminino,
uma hipocicloide. A gente pode mexer nos parâmetros A e B, sempre deixando o A maior do que o B, que a gente vai ver figuras diferentes sendo formadas. Então, vem comigo para a gente construir no GeoGebra a hipocicloide. Bom, pessoal, então agora a gente vê aqui, tá montado bonitinho, a gente tem a nossa circunferência maior de raio A. Aqui eu coloquei o A como sendo um controle deslizante para a gente poder mudar esse raio, né? É importante que ele sempre seja maior do que B. E o B também a gente pode ir brincando aqui, enfim, colocando maior e menor para a gente ver coisas mais interessantes, certo? E o que a gente tem que fazer aqui é mandar essa circunferência e andando sobre o círculo. Então ela vai girando no sentido anti-horário, andando por toda a casca da minha circunferência, certo? E aí o ponto P, que é esse ponto aqui, que ele começa lá no ponto A, ó, quando o ângulo é zero, tá vendo? Todo mundo colapsa ali, ó, no mesmo lugar. E aí, à medida com que ela vai andando, esse meu ponto P, ele vai viajando também e formando a nossa figura. E a gente vai acompanhar o rastro desse ponto para ver o que forma. E aí dá para a gente brincar com os tamanhos de A e B para ver o que vai ser formado. Então, deixa eu colocar todo mundo colapsado ali. Vou colocar um rastro no ponto P para a gente poder acompanhar. E vou animar o nosso ponto de tangência. Vamos ver o que acontece. Olha só que bacana, nem sempre ela fecha, né? Lembrando que vai só até de 0 até 2π, então completou 2π, parou, né? Não necessariamente vai fechar. Se eu deixasse continuando ali mais do que 2π, ia ficar desenhos bem diferentes. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar um pouco o meu parâmetro. Espera aí, deixa eu pausar aqui. Então vou colocar agora o B um pouco maior, vamos ver o que acontece. Olha que bacana, o A ali está 5,2 e o B está 2,6. Ou seja, o ponto ele vai fazendo o diâmetro. E ali o A, o raio A, ele é o dobro que o B. Então, será que isso sempre acontece no dobro? Vamos ver, eu vou pegar aqui o A como sendo 4 e o B como sendo 2 para a gente ver se no dobro sempre acontece isso. Sim, ó, quando um é o dobro do outro, olha que bacana, ela vai girando, mas ainda assim só fica sobre o diâmetro da maior. O que acontece se o A for o triplo? Então, vou colocar o A igual a 6, o B igual a 2. Vamos ver o que acontece com o ponto. Aí, quando o A é o triplo, então a gente tem a de 3 cúspides, né? E aí, se o A for o quádruplo, vamos ver. Vou colocar o A igual a 8 agora.
Não, é só colocar A igual a 4 e B igual a 1, né? Que aí fica 4 vezes também, não preciso colocar no 8. Vamos ver se dá 4 pontas. Aí, muito bacana. E, bom, só por curiosidade, eu vou colocar aqui já o A no 10. E aí eu vou diminuir a escala para a gente conseguir ver isso, né? Ver se vai formar 10 pontas, porque agora eu fiquei curioso. Muito legal, gente, muito legal. Ah, eu achei bem interessante, foi um dos mais legais assim que eu já montei no GeoGebra. Espero que vocês tenham gostado. E agora a gente tem que comparar, né? Confirmar se realmente a nossa parametrização está correta. Tinha esquecido disso, eu fiquei aqui brincando, não, nem pensei. Vamos lá. Eu vou usar o comando curva, expressão, variável, valor inicial. Então vamos lá. A expressão do x, deixa eu olhar aqui que eu já não lembro de qual. Cadê, gente? A menos B vezes. Cadê? Cosseno do ângulo mais B vezes cosseno de A menos B sobre B vezes θ. A segunda expressão, que é o y, A menos B vezes o seno de θ. Menos B vezes o seno de A menos B sobre B vezes o θ. O nosso parâmetro é o θ. Que o eta não, gente, é θ. Começa no zero e vai até 2 vezes π. Tá aí em verde a nossa curva, né? Aqui, para o caso que o A é 10 vezes o valor de B. E aí, à medida que a gente vai diminuindo o A, ó, dá pra gente ver como é que fica a curva. Observa que valores quebrados, ó, ela para e não fecha, tá vendo? Bem legal. Olha lá com 4 pontas, até formar a quinta ponta, depois a sexta, sétima, oitava. Vou colocar aqui com 7, 6 vezes o valor, que aí eu dou um zoom aqui para a gente poder ver a parte geométrica sobre a paramétrica na animação, que eu acho que vai ficar bonitinho, né? Aí. Então a parametrização realmente está de acordo com a descrição geométrica, dá para ver que depende ali do ângulo muito bem, né? E o θ vai completando, vocês podem ver que essa parte cinza ali é o nosso ângulo θ, que vai completando de 0 até 2π. E aí começa tudo de novo. Bom, pessoal, foi um prazer ter feito essa questão com vocês. A gente usou bastante coisa de geometria e trigonometria. Por favor, não deixe de curtir, de comentar e compartilhar com outras pessoas para poderem ver esse exercício que é bem interessante. Usa várias coisas para poder parametrizar essa curva. E também, claro, a animação no GeoGebra, que é muito legal a gente poder brincar sobre isso. Comenta aqui se vocês gostariam que eu
traga vídeos fazendo essa construção passo a passo. Eu posso fazer também. Aqui eu estou fazendo rápido porque não é a proposta do exercício, né? É só para mostrar para vocês mesmo como é que funciona e que está tudo certinho, a nossa visão geométrica, para vocês poderem visualizar também, que eu acho muito importante trabalhar essa questão da visualização. Então comenta aqui se vocês quiserem, eu posso trazer vídeos construindo essas curvas para vocês. Tá? Me segue lá nas redes sociais, Café com Sérgio, Instagram, e também vocês podem me mandar e-mail, caféconsergio@gmail.com. Um abraço, pessoal, muito obrigado. Tchau!